Você tem orado e tem tido a impressão de que Deus não responde às suas orações? Ou pior, você tem a impressão que Deus sequer escuta as suas orações? Uma pergunta que eu te faço: qual é o teor das suas orações? Qual é o teor das suas súplicas? Será que você tem orado da maneira correta? Vem descobrir isso aqui comigo. Fica nesse vídeo aí até o final, mas antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, eu quero saber como é que você está. Você está bonzinho? Está na paz do Senhor? Está tudo certo? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, Fala Lucas Matos. Aqui a gente sempre conversa a respeito da nossa fé, da fé cristã, beleza? Para você ajudar esse canal a crescer, a alcançar mais pessoas, deixa aí um like, um comentário. Você que não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Sabe, gente? Dá um trabalhão fazer uns vídeos, estudar, fazer o roteiro, né? Ajuda a crescer um pouquinho aí, ó. É tão simples deixar um like, um comentário. Custa nada, né, gente? Não vai doer o dedo de ninguém. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui a respeito da palavra de Deus. Por que muitas vezes as nossas orações não são atendidas? A gente primeiro precisa entender a raiz do nosso coração. O primeiro passo e mais importante: por que nós estamos pedindo? Quais são as nossas motivações ao orarmos ao Senhor? Será que estamos gratos? Será que estamos desejando algo que vai contribuir para o reino, para a missão? Ou será que estamos apenas pedindo algo para a nossa vaidade? E olha só o que acontece. De onde vêm as discussões e brigas? Isso aqui está lá em Tiago no capítulo 4, tá, gente? Tiago, capítulo 4. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha só que interessante. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, grave isso daqui. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. A Bíblia já deixou bem claro, né? Quando a gente pede algo para Deus, em muitos momentos, nós não estamos pedindo da maneira correta. Estamos pedindo apenas focados em nossos prazeres. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Qual é a raiz das guerras? Qual é a raiz dos conflitos? Qual é a raiz das nossas divergências? Na maioria das vezes, tudo isso vem da vaidade humana, vem das cobiças, vem da inveja. A gente vive numa sociedade altamente invejosa, né, gente? Não é verdade? Boa parte do que a gente consome é para nos trazer um certo tipo de inveja, de desejo que não é necessário. A gente olha o Instagram, aí quando você vai naquela lupinha lá, só tem aquilo que é pura vaidade. Corpos perfeitos, casas maravilhosas, viagens incríveis. Eu que sou músico, né? Aparece muita coisa de música lá no meu Instagram, quando eu aperto a lupinha. E aí aparece só os instrumentos mais legais, os baixos mais bonitos, os teclados mais legais. Tudo assim, coisa da melhor qualidade. Aí quando eu vou digitar lá no Mercado Livre, nossa, cara, que instrumento legal. Aí eu coloco lá, vem o preço, bate aquela frustração. E aí às vezes eu me pergunto, para quê? Para quê? Às vezes a pessoa é um profissional e precisa daquilo, né? Mas no meu caso, que eu não sou um profissional e apenas tenho vontade de ter, me vem a pergunta, para quê? Às vezes eu peço para Deus, Deus, dá para mim, é para eu tocar na igreja. É para eu fazer isso, é para eu fazer aquilo. E olha que isso daí é um desejo até de certa forma virtuoso, né?
Mas existem desejos que são ainda muito mais mesquinhos, muito mais danosos. A gente vê que a maior parte dos problemas que existem, a maior parte das divisões, a maior parte das rupturas, das guerras e dos conflitos, tudo isso nasce através da vaidade do coração humano, da vaidade do coração de muitos líderes e de pessoas que Deus olha assim e fala, cara, eu não vou dar, porque se eu der, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Eu não vou atender a oração daquela pessoa. Porque se eu atender, vai ser muito pior. Vai trazer dano. Vai ser a afirmação de um desejo vaidoso, de um desejo já corrupto em sua raiz. Por isso que Deus muitas vezes não atende às nossas orações, porque por trás dela, ou por trás delas, existem raízes de pura vaidade, de inveja, de desejos que vão acabar por nos afastar da presença do Senhor e não nos aproximar. Em contrapartida, quanto mais conectados estamos em Deus, mais nossas orações são atendidas, porque mais nos humilharemos e mais nos entregaremos para que a obra dele seja cumprida. Deus atendeu muitas orações ao longo da história. A gente vê, principalmente aqui na história do Novo Testamento, na obra de Paulo, de Pedro, no livro de Atos, Deus realizando coisas maravilhosas e miraculosas, porque as pessoas estavam em missão. Os discípulos já tinham entregado a sua vida, se humilhado diante da presença de Deus, para que o nome dele fosse exaltado e glorificado no meio do povo, para que o evangelho chegasse a muitas nações. Por isso Deus, à medida que a igreja orava, Deus ia abençoando, Deus ia fazendo milagres, Deus ia alcançando novas pessoas, e é assim que tem que ser o nosso coração. Deus, ele conhece as raízes do nosso coração. Antes mesmo das palavras chegarem à nossa boca, Deus já conhece. E o problema é que muitas vezes a gente está querendo enganar a Deus. A gente faz orações bonitinhas, né? Travestidas de virtudes, mas o nosso coração lá no fundo só está querendo o prazer corrupto da nossa natureza humana. E não está querendo, de fato, fazer a obra de Deus coisa nenhuma. Ainda mais nesse tempo em que a obra de Deus se mistura muito com o mercado, né? Existe o mercado gospel, e ele é um mercado, eu sempre falo aqui, muito lucrativo, muito vantajoso em termos materiais, em termos de reconhecimento. E muitas pessoas querem alcançar esses níveis por motivações financeiras, por motivações de conhecimento. E às vezes a gente pede, oh Deus, deixa eu ser famoso, oh Deus, me dá isso, oh Deus, me dá aquilo, é para a tua obra, mas não é para a obra de Deus, não, é para um desejo travestido ali, lá no fundinho de vaidade, de autoafirmação. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós queremos fazer a obra de Deus, a gente faz. A gente começa a fazer independente de qualquer coisa. O nosso coração só pensa em agradar a Deus. Nosso coração não pensa em agradar. A gente nem se lembra de orar. A gente pede algo a Deus quando a gente está em missão mesmo, sabe? Nesse sentido. Ó Deus, fui preso, pai. Liberta o teu servo aqui. Ai, ai. Como a igreja orou para Paulo e Silas lá na prisão. Liberta-nos. Liberta-os. Não era, gente? Era assim. Era assim. Porque o coração deles já estava naquela obra. Eles já tinham abrido mão de muita coisa para chegar até ali. E eles continuariam abrindo mão. E continuaram. Foram martirizados, foram perseguidos, sofreram tudo quanto é tipo de coisa. Quando você olha pela ótica humana, parece até que Deus os castigou.
Mas não. Eles ainda assim oravam em gratidão a Deus. Obrigado, Pai, porque mesmo que eu sofra, para mim é uma honra estar em tua presença. Nosso coração deve ser assim. Quer ter as suas orações respondidas? Ore nesse sentido. Quer ter as suas necessidades supridas pelo Senhor? Tenha o coração humilde, quebrantado diante da presença do Rei. Não busque ter as coisas simplesmente para você usar como um diamante de vaidade, para você exibir as pessoas e mostrar, olha como eu sou poderoso, como eu sou bom. Pode ter certeza que se você fizer isso, Deus não vai responder suas orações. Pode ter certeza. E se você conseguir, conseguiu pela força do seu braço. Conseguiu porque o sistema do mundo, ele dá prioridade a quem quer viver esse sistema. Muitas vezes, quando nós queremos viver a obra do Senhor, na obra do Senhor, nossas inclinações não estão de acordo com as inclinações do mundo. Nossos desejos não estão de acordo com os desejos do mundo. E a gente precisa se atentar para isso. Então ore. Ore em agradecimento. Ore se humilhando diante da presença do Senhor. Ore pedindo perdão. Ore perdoando. Amém? Ore para Deus quebrar os grilhões da sua vaidade. Ore para Deus te libertar dos seus pecados. Ore. Ore para Deus te fortalecer, para que você vença cada vez mais as tentações e as provações que aparecem no seu caminho. Ore por isso. Não peça para Deus coisas vãs, coisas impróprias e improdutivas para o reino dele. Ele pode até te abençoar, desde que você esteja na missão. Ele pode não, né? Ele vai te abençoar, desde que você esteja na missão. E o seu padrão de reconhecimento disso vai mudar também. Não vai ser mais pautado no mundo, mas vai ser pautado no quanto a sua vida está glorificando ao seu Rei. Então, você que chegou até aqui, deixa aí o seu like, um comentário se você não tiver deixado. E também, aproveita, se você não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, que Deus abençoe você.